Essa questão 7, para a gente encerrar o assunto da aula passada, é o seguinte. Na figura a seguir, tem-se os ângulos x, y, w. Então, aqui, ó, x, y, w, esse ângulo, certo? Depois, x, z, w. Então, x, z, w, esse ângulo. E x, t, w, x, t, w, esse ângulo aqui. Certo? Inscritos numa circunferência de centro O. Se a medida de XOW, essa é a página 10, tá? Esse ângulo aqui, ele é o ângulo central. Está dizendo que vale 80 graus. Percebam que isso aqui dá a medida do arco. Esse arco também é 80 graus. Tá? O ângulo central e o arco têm a mesma medida. E os ângulos inscritos que têm o mesmo arco têm a metade desse daqui. Então esse ângulo eu posso afirmar que ele é 40, esse daqui é 40 e esse aqui é 40. Então a medida de XYW, né? XYW, XZW, XTW, os três ângulos é... Detalhe que estou somando, né? Então 40 mais 40 mais 40, 120. Alternativa D. Tá? Não é um exercício difícil, mas é aquele exercício que eu falo para vocês. A gente precisa enxergar ele. Tá? E a grande dificuldade desses exercícios são justamente a gente conseguir enxergar. Último exercício da página 10. Tá? Na figura temos que o arco AB, então esse pedacinho aqui, ó, ele vale 20 graus. BC, do B até o C, esse pedacinho aqui, ele vale 124 graus. CD, do C até o D, vale 36 graus. Essa medida aqui vai participar do nosso cálculo. Tá? DE, daqui até aqui, são 90 graus. Calcule o valor de x. A gente repara que o x é um ângulo excêntrico, tá? Ele está fora do centro da circunferência e ainda ele é exterior. E aí a relação que a gente tem é que x vai ser igual, esse ângulo vai ser a subtração, vou colocar em vermelho aqui, ó, desse ângulo até aqui no B, tá? Que o arco dele aqui, ó, ele passa por aqui. E o outro arco dele, o outro lado do ângulo passa por aqui. Então são esses dois ângulos. É tudo isso daqui, ó. Esse ângulo do E até o B, vou colocar do B até o E, tá? Esse arco menos esse daqui, vou colocar CD dividido por 2, tá? Isso aqui é fórmula, tá, gente? Ocorre o seguinte. Nessa parte que eu fiz aqui de azul, a gente quase completou a circunferência. A circunferência tem 360 graus. Eu vou somar todos esses carinhas aqui para ver quanto que está faltando. O que tiver faltando é essa medida até aqui, ó. Porque aqui começou o azul, fui dando a volta com todas as medidas, parei aqui. Como a volta tem 360, só falta pedacinho, esse pedacinho do A até o E, tá? Então, deixa eu pegar a calculadora aqui. Cadê a calculadora? Calculadora aqui. Puxar um pouco para cá. Vai ser 20 mais 24. 20 mais 24 mais 36 mais 90. Igual. Vou somar mais 100, tá? É 124, né? Mais 100. 100 mais 24 dá 124. Deu 270. Daqui até aqui, 270. Eu vou tirar 360. Vai ficar negativo, mas eu sei que o valor é positivo. Esse ângulo aqui também é 90. Tá? Até aqui, ó. A pegadinha desse exercício é o seguinte. Esse arco é do B até o E. Então, 90 mais o 20. Vai ser 110. O 90 daqui. Mais esse pedacinho aqui que está difícil de enxergar, ó. Esse pedacinho aqui para chegar no B.
tá? Então dá 110, e aí eu vou tirar 36, e o resultado eu divido por 2. Esse vai ser o valor do x. Vamos de novo lá para a calculadora, puxar para cá para a gente conseguir enxergar. Deixa eu zerar aqui tudo. Então, 110 menos 36, 110 menos 36. Opa, o que eu fiz aqui? 1110. 110 menos 36 deu 74. Dividido por 2, nós chegamos no valor de 37. Esse é o valor do x. Esse x aqui vale 37. É de alternativa? 37. Alternativa C. E assim a gente meio que encerra o assunto que estava na aula passada, que faltou fazer esses dois exercícios. Eu vou salvar aqui, qualquer coisa depois eu reposto lá para vocês. Deixa eu colocar um 2 aqui. E, bom, depois qualquer coisa eu repasso isso aqui. Mas está gravando também. Qualquer coisa vocês entram no YouTube lá e assistem o restante da aula, tá? E a gente agora, de fato, vai começar o assunto de hoje. Hoje é dia 16/8/2022. Estamos no primeiro ano J. Nosso assunto lá na página 14 de geometria, relações métricas na circunferência. Eu ainda estou aprendendo, né? E aí eu cheguei à conclusão que para o meu jeito de dar aula, o melhor... Deixa eu colocar aqui Prof. Robson, caso vocês ainda não ou tenham esquecido meu nome. Tá? Eu cheguei à conclusão que, até para eu conferir, para vocês terem alguma coisa no caderno mais concreta, eu vou fazer assim, tá? Eu vou escrever tudo que vocês têm que escrever. Então, tirando data, se bem que é interessante ter a data, né? Agora, primeiro ano J e Prof. Robson não precisa pôr, mas o restante aqui, tudo que eu for pôr, tenho no caderno também. É bom para dar uma estudada, ter alguma coisa mais embasada, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa aula em especial, eu preparei um tópicozinho a mais que vai ser importante. Nas relações métricas, o primeiro tópico ali está comprimento de uma circunferência. Então, vou colocar aqui, ó, comprimento de uma circunferência. Procura ter essas coisas no caderno, que depois, sei lá, para estudar fica melhor, tá? Comprimento de uma circunferência. Circunferência é isso aqui, né? O contorno de uma bolinha. Certo? Pessoal, então se eu cortar aqui em algum ponto e medir, isso é o comprimento, tá? Diâmetro é uma linha que corta de fora a fora, a gente viu nas outras aulas. Isso aqui seria o diâmetro. Tá? O diâmetro, ele tem dois raios, ele é formado por dois raios. Por que eu estou falando isso? Quando você divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro, não interessa o tamanho do círculo. Pode ser uma moedinha de 1 centavo, uma latinha de uma cerveja, a tampa de um bueiro, uma praça que seja redonda, um planeta. Se você pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, o resultado sempre vai ser o mesmo. Não importa o tamanho da circunferência. O comprimento dividido pelo diâmetro dá sempre isso daqui. Tá? Ou aproximadamente isso daqui, porque o número ele é infinito. É 3,1415 9, 2 e vai embora. Tá? Esse número aqui, eu vou apagar ele, não precisa copiar agora.
esse número, por ele ser infinito, ele recebeu um nome especial. Pi. Esse símbolo, para quem não conhece, vou colocar aqui na margem, o nome dele é Pi. E ele tem um valor aproximado, geralmente a gente usa nas contas 3,14. Mas não necessariamente tem que ser 3,14, às vezes mais, às vezes menos, tá? Bom, disso daqui já é algo importante. Mas mais importante que esse daqui, ou um pouquinho mais importante que isso, já indo para a nossa fórmula, a fórmula que está ali no livro, a gente geralmente não usa o diâmetro nas fórmulas ou nas contas. O que a gente usa é o raio. Então, como eu tenho aqui 2 raios, no lugar do diâmetro, no lugar do D de diâmetro, a gente coloca 2 raios. Essa divisão, ela gera o valor π, que é aquele valorzinho lá, 3,14. Tranquilo até aí? Isso aqui é fato, tá? Só para vocês aceitarem. Divide o comprimento por 2 vezes, ou divide o comprimento pelo diâmetro, vai dar sempre o mesmo resultado. Disso daqui, gente, principalmente desse, vem a nossa primeira fórmula que está ali no livro. Se eu considerar que tem um númerozinho 1 aqui invisível, tá? E eu multiplicar em cruz, eu vou ter que o comprimento da circunferência, multiplicando aqui também em cruz, ó, tá? Vai dar 2rπ, só que a gente costuma escrever 2πr. Essa fórmula que eu coloquei em amarelo, ela é extremamente importante. Invariavelmente, você vai usar ela. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma circunferência. Fala um valor para mim de raio, um valor qualquer. 5, ótimo. Tá? Vamos supor que aqui é 5 metros. Será que eu consigo escrever 5 metros? 5 metros. Então eu sei que o raio do centro até a beiradinha aqui da circunferência é 5. Qual que é o comprimento disso daqui, ó? Bom, o comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Ou seja, o comprimento dessa circunferência vai ser 2 vezes, eu vou colocar aqui 3,14, tá? Não precisa ser necessariamente 3,14, vezes 5. 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 3,14, nesse caso ficaria 31,4. Ou seja, se aqui é 5 metros, a circunferência aqui, ó, ela mediria 31 metros e 40 centímetros. Aproximadamente. Ok? Então isso aqui, sempre que a gente for medir o comprimento de uma circunferência, a gente vai utilizar ele. E aí a gente terminou o primeiro tópico, esse número 1 aqui, e eu vou colocar um número 2, que não tem no livro, e vou passar bem rapidinho, não sei se vai ser tão rapidinho assim, mas eu preciso falar para vocês, não é uma relação métrica da circunferência, mas é um cálculo que a gente precisa entender, e eu quero até... Já copiaram? Posso mudar? Pessoal, estou vendo vocês não copiando nem caderno aberto. Jesus amado, vieram para a escola, não sei para quê. O segundo tópico é área do círculo. Círculo tem acento, tá? Não vou fazer desenho nem nada, como não tem no livro, eu só vou colocar, isso aqui é outra forma, deixa eu colocar em amarelo, para dar importância, dar destaque. É outra fórmula que qualquer prova que vocês forem fazer, quando eu falo prova, eu estou falando de Enem, estou falando de vestibular, estou falando de concurso público, aquela prova que se você passar, você ganha um emprego. E um emprego que você não pode ser mandado embora. Ou se você ser mandado embora é muito difícil. Já ouviram falar de concurso público? É isso. Você faz uma prova, passou,
Aquele salário lá é seu pro resto da vida. Dificilmente você vai ser mandado embora. Tá? É o tal da estabilidade. Mas enfim, a área é igual. Essas provas geralmente têm essas formas. Por isso que eu estou colocando. Essa aqui é extremamente importante. Π R ao quadrado. Copiem, guardem isso daqui, vocês vão usar muito. Tá? A outra é parecida, né? Eu coloquei lá em cima, essa aqui eu vou apagar só bem rapidinho. Comprimento é igual a 2πr. Uma é para você determinar o comprimento da circunferência. O outro é para você determinar a área da parte de dentro. Eu vou vou mostrar dois exercícios para vocês, que eu quero que vocês entendam essas duas fórmulas. Vou até apagar essa daqui. E depois um segundo exercício para vocês verem como que essas coisas podem ser úteis. Ou não, depende, mas são úteis. Cor azul. Primeiro exercício, já tem um 2 ali, vai confundir. Só vou colocar um asterisco assim, ó. É um exemplo, tá? Deixa eu pensar. Qual a área de um círculo cujo comprimento é de 36 metros. Posso ir para frente? Oi? Tá copiando? Tá acontecendo muito esse fenômeno, inclusive para minha surpresa, nas turmas da manhã e da tarde. Eu decidi que eu vou continuar dando a minha melhor aula. Mas, pessoal, a impressão que eu tenho é que se eu chegar aqui na sala e falar assim, gente, ó, capítulo 2, tá vendo aqui? Tá passado. Faça a tarefa se vocês quiserem. Se eu fizer isso e não fizer isso, se eu der aula ou não, é a mesma coisa. Eu não entendo vocês. Eu gostaria de entender por que vocês saem da sua casa. Você podia estar lá no seu sofá assistindo novela, assistindo sei lá o que de fofoca, ou no WhatsApp, eu não sei o que. Você vem para a sala de aula, uma cadeira dura, sem conforto, ficar escutando um cara falando, outros professores falando. Para nada. Ou vocês acham que vocês vão aprender matemática só de me ouvir? Então, sinceramente, escola só vai ter sentido para vocês quando vocês derem sentido para a escola. Você vai sair da escola e não vai ter aprendido nada. E vai utilizar para quê? Se você não aprendeu nada, não serve para nada. É bem frustrante. Eu vou continuar dando a minha melhor aula possível. Pode ser que eu não seja o melhor professor do mundo. Estou muito longe disso. Mas é o melhor que eu posso fazer. Tá? Pessoal, exercício bem cabuloso esse daqui. Não precisa, mas sempre é bom desenhar, que quando você desenha, parece que as coisas vão ficando mais no lugar. Tá? Veja bem, isso aqui seria o raio. Tá? Quando ele pergunta qual a área, automaticamente eu já imagino que eu vou ter que usar isso aqui, ó. Área igual πr ao quadrado. Beleza, eu vou ter que usar isso porque ele está perguntando qual é a área de um círculo cujo comprimento é de 36 metros. O comprimento é de 36 metros. Então, a medida, se eu cortar aqui, esticar uma fita métrica e voltar aqui a esse ponto, tá? Ele vai dar 36 metros. Qual que é o problema dessa informação que tem aqui? Para eu calcular a área, eu preciso do raio. E eu não tenho raio, eu tenho comprimento. Se eu tenho comprimento, eu vou utilizar outra fórmula. Comprimento é igual a 2πr. Meu R aqui ficou bem feinho.
Olha só, são justamente as duas fórmulas que eu falei para você. Através do comprimento, eu vou descobrir o raio. E através do raio, eu vou descobrir a área. Depois eu vou fazer um segundo exercício para vocês verem que isso aqui tem sentido prático para o nosso dia a dia. Bom, vamos lá. O comprimento é 36. 2 pi r, que eu não sei, eu preciso descobrir. A única letra que eu consigo trocar o valor é essa. Esse carinha aqui, ó, ele está multiplicando. Eu vou passar dividindo. Então vai ficar 36 dividido por 2π. O resultado dessa conta vai ser o raio. E aí, para ir mais rápido, vou pegar a calculadora aqui e vou fazer o seguinte: 2 vezes o π. 2 vezes, nessa minha calculadora aqui eu tenho o valor de π aqui, ó. E vocês vão ver que ele passa de 3,14, ó. 3,141592652 e vai embora. Ele é infinito. Como não tem jeito de calcular o infinito, né, ou representar todo o infinito, a gente pega um valor, geralmente 3,14. Como eu tenho aqui na calculadora esse valor, e ela faz a conta bonitinho, ó, 6,28. Eu vou copiar e colar, aproveitar mais uma vez os recursos da informática. Porque o que é isso aqui, ó? Copiei. Eu vou ter que pegar o 36 e dividir por esse valor, tá? Então, eu vou pegar a calculadora, vou pegar o valor 36 e vou dividir, vou apertar Ctrl V, é aquele valor, e vou chegar numa resposta. Eu vou colocar aqui, gente, 5,73. Por que 5,73? É porque depois do 2 tem um 9. Então, já estou fazendo um arredondamento aqui para um valor aproximado de 5,79, né, que eu falei? Deixa eu ver. Cadê a calculadora? Aqui. 5,73. Beleza. Eu já tenho o valor do raio. Esse carinha aqui, ó, o raio, vale 5,73. Já posso trocar na fórmula da área. A área vai ser π vezes 5,73 ao quadrado. Acho que nem precisava, mas eu vou colocar um parênteses aqui, ó. De novo, para ir mais rápido, vamos lá na calculadora. Puxar para cá agora. Tá? 5,73 ao quadrado. 5,73 ao quadrado, já coloquei a continha aqui, ele vezes ele mesmo, deu 32,8329. Vou multiplicar pelo π. Vezes... Cadê meu π? Aqui. Tá? Multipliquei e deu, usando aquela técnica lá de arredondamento, né? 103,15. Então, aproximadamente, esse é o símbolo de aproximadamente, um igual com um tiozinho em cima, tá? 103, quanto? 15. E aí eu terminei esse exercício. Agora presta atenção no que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou fazer um exercício meio solto e depois eu vou voltar nesse valor para vocês verem o sentido que isso daqui tem. O fato é que... Já estão copiando? Deixa eu aumentar aqui. Aumenta um pouquinho o espaço para eu copiar. O fato é que o círculo ele tem uma propriedade que é pouco comentada. O círculo ele tem um maior aproveitamento do perímetro em relação à área. E é isso que eu quero provar para vocês. Para isso, deixa eu colocar aqui assim, ó, vamos lá. Felisberto, gostar do nome? Felisberto tem 36 metros de tela. Opa, apertei um botão aqui. E quer fazer um galinheiro.
pode-se colocar uma galinha por metro quadrado. Qual o número... Eita, me atrapalhei de novo. Máximo de galinhas ele pode ter. Vocês fazem ideia ou não? Pessoal, esse é um exercício um pouco, como eu disse, solto, que dá a impressão que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui das outras coisas. Vou puxar um pouquinho aqui para cima. Deixa eu ver quanto espaço que eu tenho. Já está acabando. Que coisa. Preciso de mais uma página. Puxo aqui, ó. E aí vou fazer o seguinte. Não é o ideal, não é o que eu queria, mas acho que vai servir. Vou colocar a resposta em amarelo, tá? Vou fazer o seguinte. Imagina, ele começa a pensar o seguinte, vou fazer um galinheiro. Primeiro galinheiro, que é o primeiro projeto de galinheiro, vou fazer assim, ó. Vou colocar 1 metro de tela desse lado, 1 metro de tela desse lado, são 36 metros, então 1 metro e 1 metro foi 2 metros. Falta 34. Metade de 34, 17 e 17. A área de um retângulo é um lado vezes o outro. Então vai ficar 17 vezes 1. 17 vezes 1 dá 17 metros quadrados. Como ele pode colocar uma galinha por metro quadrado, ele vai poder colocar 17 galinhas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, ele faz um segundo projeto. Ele fala assim, mas 1 metro, meio estreito, vou fazer um pouquinho maior. Eu vou fazer com 2 metros. Então, o que ele faz é o seguinte. 2 metros aqui, 2 metros aqui, foi 4 metros. Se são 36, falta ainda 32. 16 e 16. 16 mais 16 dá 32, com 2 dá 34, com 2 dá 36, ele ocupou a mesma quantidade de cerca. Só que a área de retângulo é um lado vezes o outro. Então fica 16 vezes 2. Parece até mágica. Mas nesse modelo, ele pode colocar 32 galinhas. Só porque ele modificou um pouquinho o projeto, ele pode colocar o máximo, pode colocar quase o dobro de galinhas, usando o mesmo material. Pessoal, eu havia dito para vocês, e eu já vou dar a resposta, daqui a pouco eu vou dar a resposta, mas eu havia falado para vocês que o círculo é o que tem o maior aproveitamento de área por perímetro. Todas as formas geométricas, conforme elas vão ficando mais perto de um círculo, maior vai ficando a área. Por exemplo, vamos pegar esses 36 e vamos fazer ele quadrado. Senhor, quadrado é círculo? Não, mas ele já está ficando mais perto de um círculo do que isso aqui, ó. 36 dividido por 4, que são 4 lados, dá 9. Então, 9, 9, 9, 9. 9, 9, 18, 18, 18, 36. A área do quadrado, 9 vezes 9, é 81. Caraca!
no primeiro projeto, ele ia colocar só 17 galinhas. De repente, porque ele mudou um pouquinho a forma geométrica, já aumentou pra caramba. Olha só, na conta anterior, não foi à toa que eu coloquei esse 36 metros aqui, ó. A gente já tinha feito um círculo com 36 metros. E a gente já tinha calculado a área. Isso significa que, na verdade, ele pode colocar 103 galinhas. E ainda sobra lá um espacinho para colocar uma asinha de outra. 103. Dá mais de 5 vezes no projeto inicial dele. Isso, pessoal, é uma coisa extremamente importante. Por exemplo, por que vocês acham que silo na fazenda é redondo? Com o mesmo custo, ele vai armazenar muito mais grão. Qualquer outro formato que ele fizer, ele vai guardar menos grão, usando o mesmo material. Claro que se ele quiser gastar mais material, ele vai guardar mais grão. Mas o círculo é o que tem o maior aproveitamento. Então, já que ele vai gastar lá, sei lá quantos mil, sei lá quantos milhões, não sei quanto que custa aquilo, tá? Ele vai querer ter o maior aproveitamento possível. Círculo. O círculo, deixa eu modificar um pouquinho aqui, depois eu volto aqui caso vocês queiram copiar. Ele só tem um problema. Deixa eu abrir um outro aplicativo. O círculo. Qual que é o problema do círculo? Se a gente for fazer vários círculos e colocar ele um do lado do outro, opa, fiz besteira. E for colocar ele um do lado do outro, beleza, coloquei aqui, aí vou colocar outro aqui. Quando eu coloco outro aqui, ó, o que que acontece? Ele fica um espaço aqui no meio de desperdício. Então, o círculo tem a maior área, o maior aproveitamento de área? Tem. Só que ele não se encaixa perfeitamente. Por mais que você queira modificar de um lado ou de outro, colocar aqui assim, vai ficar um espacinho aqui no meio. E aí o que vocês não sabem é que uma abelha conhece matemática. Ela resolveu esse problema. Ela precisa fazer a colmeia dela. Se ela fizer um círculo, ela vai usar a cera, vai guardar o máximo possível de mel. Só que se ela vai colocar um do lado do outro, vai ter desperdício. O que que ela fez? Ela descobriu a forma geométrica com o maior número de lados possível, que vai ficar mais perto da circunferência, em que, quando ela pega e coloca um do lado do outro, ele se encaixa perfeitamente e não tem desperdício. Então a colmeia é um exemplo de eficiência matemática, porque assim ela usa uma quantidade mínima de cera e guarda um número máximo de mel. Mas se ela fizesse quadrado, não ia dar certo? Ia dar certo, só que ela ia gastar mais cera. Aí se ela fizesse triângulo, não ia dar certo? Ia dar certo. Ia encaixar um com o outro. Mas ia gastar mais cera. E se ela fizesse com círculo? Ia ter uma região de desperdício. E por que ela não faz uma figura com 8, com 10, com 15, com 18 lados? Porque não encaixa. A maior figura, a figura com maior lados possíveis que ela vai ter esse aproveitamento é o hexágono. Ok? Tranquilo? Conseguiram entender? E a partir daí, não sei se vocês querem copiar ou não, a gente vê que até a abelha ganha da gente na matemática. Que ela resolveu um problema prático usando geometria. Tranquilo até aí, gente? De novo eu vou falar do meu incômodo, tá? Ninguém copiando.
50% da nota de vocês é caderno e atividade. Caderno e atividade. Vocês estão desprezando 50 pontos, 50% da sua nota? Vocês não precisam? Você se garante tirar 10 na prova para tirar nota 5? Com 5 você passa de ano? Gente, sinceramente, fiz isso aqui para ajudar, mas pelo jeito eu tô condenando vocês, né? Porque atividade, não sei como é que vocês acham que aprende matemática. Vamos ver. Terceiro bimestre é aquele bimestre que a gente já não tem mais dó. Primeiro bimestre a pessoa tirou 0, você fala, putz, se eu der 0 para a pessoa, ela vai perder o ano inteiro. Vou dar um 4 aqui, de repente ela recupera. Não sei como é que vocês estão em matemática, mas pelo que eu estou vendo aqui, tá terrível, hein? Vamos lá. Página 15. Eu estou escrevendo, deixa eu ver os outros aqui. Escrevendo em azul? Sim, em azul. 3. Comprimento de um arco. Nas aulas anteriores, né, da unidade 1, nós vimos muito a respeito de graus de arcos e coisa e tal. Mas nós não vimos nada falando a respeito do comprimento. O que significa isso? O que eu vou querer descobrir agora é isso aqui, ó. Quanto mede daqui até aqui? Aqui seria o raio. Aqui é um ângulo. Esse símbolo que eu desenhei aqui chama alfa. Ele é mais ou menos assim, ó. Tem gente que até desenha ele assim. Acho meio feinho. Prefiro assim. Mas enfim, cada um tem a sua letra. Tá? Chama alfa, é uma letra grega. A gente usa normalmente para medir ângulo. Pessoal, só usa a regra de 3. Por exemplo, deixa eu pôr um exercício aqui. Uma circunferência de... Fala um valor para mim para falar que é o comprimento da circunferência. De 24 metros de comprimento. Tem um arco de 50 graus. Ponto. Qual é o comprimento desse arco? Tô precisando... Não sei se vocês vão copiar ou não. Só vou pegar uma água, velho. Esqueci minha garrafinha. Deixa eu pegar a água lá que já vem. A garganta tá muito seca.
E se estraga. Vamos lá. Vou puxar um pouquinho aqui para cima para eu ter espaço. Um pouquinho. Aí. Vamos lá. Pessoal, o que eu quero saber é essa medidinha aqui que eu coloquei em vermelho. Deixa eu colocar em amarelo aqui para responder. E aí é o seguinte. A circunferência inteira ela tem 360 graus. 360 graus, pelo exercício, corresponde a 24 metros. Certo? 360 graus corresponde a 24 metros. Mas eu não quero a circunferência inteira. Eu não quero toda ela. Tá? Isso daqui mediria 24. O que eu quero é referente a 50 graus. Que está aqui, ó. Só quero esse comprimento de 50 graus. 50 graus. Quanto vai medir? E aí aquele esqueminha de regra de 3. Multiplica em cruz. Então vai ficar 360x é igual 50 vezes 24. Vou pegar a calculadora. 50 vezes 24. Deu 1.200. Provavelmente aqui vai dar número com vírgula, tá? Mas vai ser 1.200 dividido por 360. Se você quiser, dá até para cortar um zero aqui. Como eu estou com calculadora, tanto faz, né? 1.200 dividido por 360. E aí eu chego na medida... Falei, tá certo? Tá certo. De que x é igual a 3,33 metros. Pode colocar até um aproximadamente, que eu tive que fazer uma... Deu dízima, né? Então veja, toda a circunferência tem 24 metros. Só esse pedacinho aqui, ó, que eu preciso medir, de repente é o portão lá do galinheiro, tá? Só esse pedacinho, de acordo com a conta que eu fiz, vai ter 3 metros e 33 centímetros, aproximadamente, que a conta não deu exata, deu uma dízima. É isso que a gente faz aqui, tá? Vou fazer um asterisco aqui, que eu vou colocar um segundo exercício um pouquinho mais difícil. Colocar um... Vocês estão copiando? Qualquer coisa vocês falam aí, que eu tô tão desesperado com vocês do jeito que estão aí, que vocês nem calculam. Vamos lá. Um segundo exercício. Calcule o comprimento do arco na figura abaixo. Vou ter que ter uma figura abaixo. Vamos fazer um ângulo aqui. Que ângulo que eu faço? Podia ser qualquer um, tá? Qualquer ângulo. Eu coloquei 150. Fala um valor aí pro raio. 100. Quanto? 100? Muito grande. 18. Boa, 18 tá bom. Apesar de usar a calculadora, tá? Pode ser. Pessoal, não, podia ser. Não tinha problema não. Só que eu achei assim, que daí fica... Quantos números vão ficando muito grandes, né? 1 milhão. Aí,
Ficam números menores, fica mais fácil para aprender. Aqui a gente tem um dilema. Eu sei que 360 é a volta inteira, mas eu não sei o comprimento da volta inteira. É por isso que a gente usa aquela fórmula do comprimento. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Foi o primeiro assunto nosso. Esse agora é o terceiro, né? 3, comprimento de um arco. Se você reparar lá no primeiro número que eu falei, ó, comprimento de uma circunferência, está a fórmula aqui. O tempo todo a gente utiliza isso. Então, vindo aqui para baixo, eu consigo calcular agora o valor da circunferência inteira. O comprimento vai ser igual a 2 vezes π vezes 18. A gente aproveita a calculadora. Então vai ficar 2 vezes π vezes 18. Deu 103,09. Poderia colocar 103,1, né? 103,10. Que aqui é 7, vai arredondar para cima, vai ficar 0, vai ficar 10. 103,10 aproximadamente. 113. 113,10. Tá? Ou 1,1. Tá? Isso significa que a volta inteira tem esse comprimento de 113,10. Mas eu não quero a volta inteira, eu quero 150 graus. 150 graus. Qual que vai ser o comprimento disso? Se fosse 180 era metade, tá? Mas é 150 graus. Então você multiplica em cruz. Aqui ó, já dá para simplificar caso você queira cortar, mas vamos lá. 360x é igual. Vou multiplicar aqui, ó, esse valor. Esse aqui eu já fiz, 360 vezes x, 360x. Então eu vou pegar a calculadora novamente. 113,10 vezes 150. 16.965. 16.965. X vai ser igual a 16.965 dividido por 360. Certamente isso aqui vai dar uma dízima. Cadê? 16.965 dividido por 360. X é igual a 47,125. 47,125. Deixa eu conferir. É isso mesmo. Ou seja, esse espacinho aqui, ó, daqui até aqui, está medindo aproximadamente. Posso colocar o símbolo de aproximadamente, que eu peguei um valor de π aproximado. 47 metros e 12 centímetros. Tá? Toda a circunferência deu 113 metros. Azul, é azul que eu estou escrevendo, só para manter o padrão. 3. Tópico 4. Está na página 15 também, ali embaixo, radiano. Pessoal, radiano é o seguinte, é um jeito diferente de medir ângulo. Se eu pegar isso daqui, isso aqui é um raio.
Se eu pegar essa medida do raio e dar uma entortada nele e colocar ele aqui em cima, tá? Essa medida aqui, que vai ter o comprimento de um raio, vai se chamar um radiano. É uma medida de ângulo que não é em graus, é uma medida diferente. Alguns cálculos que a gente vai fazer no futuro só dão certo se a gente usar o grau radiano, o ângulo em radianos, tá? Eu separei aqui dois vídeos no YouTube que falam um pouquinho, eu achei que explicam melhor do que eu, na verdade. O primeiro é esse daqui. Esse mito hoje. Imaginem vocês comigo que nós estamos diante de um raio, um segmento de reta que conecta o centro a um ponto, qualquer ponto dessa circunferência. Eu quero agora que vocês imaginem comigo que nós vamos pegar esse raio e entortar suavemente, assim, mas só o suficiente de modo a fazer com que este raio adquira a perfeita curvatura da nossa circunferência. Eu quero que vocês imaginem que a gente é capaz de pegar esse raio aqui, entortar e depositar esse raio cuidadosamente, contornando assim a circunferência. Nesse momento eu passo a ter uma fatia de pizza muito especial. Uma fatia de pizza que tem 3 linhas de fronteira. Uma primeira linha representada por um segmento de reta raio, uma segunda linha representada por outro segmento de reta raio também, e uma terceira linha que vocês estão vendo aqui, representada por um arco. Só que os dois segmentos de reta e o arco têm rigorosamente o mesmo comprimento. A única diferença entre eles é que o raio é reto e o arco é curvo. A minha missão agora é tentar enxergar com vocês quantas fatias de pizza idênticas a essa cabem nessa circunferência, de ponta a ponta. Vamos fazer o experimento na prática. Vou começar a colocar fatias de pizza aqui, tomando o cuidado de representar em escala os raios tortos de maneira consecutiva, realizando então esse movimento de contorno. Observem que cabe fácil uma segunda fatia, terceira, quarta, quinta fatia, eis que cheguei na sexta fatia, vocês estão vendo? E quase consegui completar a minha circunferência. Não fosse essa sétima fatia bem estreitinha e que, se nós medirmos com carinho, perceberemos que mede aproximadamente 28% da medida do raio. Ou seja, em torno de uma circunferência, eu consigo encaixar um pouco mais do que 6 raios tortos, raios transformados em arcos. Pois bem, o arco, que mede o mesmo que o raio, a partir de agora mede um radiano. Como a gente sabe, a cada ângulo central corresponde um arco, a cada arco corresponde um ângulo central. E, consequentemente, cada uma dessas fatias de pizza que vocês estão vendo estabelece um vínculo entre o ângulo entre os raios e o comprimento do arco, que conecta as extremidades desses dois raios. Pois bem, a partir de agora, esse ângulo da fatia de pizza, cuja borda tem o mesmo comprimento do raio, será dito ângulo de 1 radiano, o que leva vocês à conclusão de que em torno dessa circunferência eu consigo representar no total pouco mais de 6 radianos. A gente até chegou num resultado um pouco mais preciso, na verdade, 6,28 radianos, né? Ou 6,28 arcos, cujo comprimento é igual ao comprimento do raio. Agora, porém, eu quero que vocês pensem nesses raios de 2 em 2. Eu quero saber quantos diâmetros eu consigo encaixar nessas circunstâncias. Ora, diâmetros vão ter que considerar raios de 2 em 2. E, portanto, se eu tenho 6,28 raios, é porque eu tenho um total de aproximadamente 3,14. Olha quem apareceu aqui. 3,14 diâmetros aproximadamente. Vocês estão vendo só quem colocou a cabecinha para fora da toca aqui pela primeira vez? O magnífico, o inigualável, o formidável, o surpreendente Pi. Gente, estamos aqui para falar de oportunidade. O segundo vídeo vai ser um pouco repetitivo, mas aqui vai ter uma informação que, se de repente depois vocês observarem, eu vou utilizar para fazer uns cálculos com vocês. Estão parecendo vocês, está parecendo esse professor mesmo, ó, careca, só tem barba, né? Só com bigode.
Pessoal, a informação mais importante, acho que vocês já conseguiram entender qual que é aquela do radianos. Ela é uma medida, então, como se fosse graus. Só que não é graus, é radiano. É um outro jeito de medir, só que é feito em graus. E aí, a gente vai ter o seguinte. Eu não sei se vocês repararam nesse segundo aí. Em algum momento, ele parou e fez o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo, não vou conseguir fazer aqui não. Deixa eu ver se eu consigo. Vou ter que tentar fazer de novo aqui. Em algum momento, não vai ficar certinho meu desenho, que eu tô... Nessa parte aqui o computador não me ajuda. Essa parte aqui, ó, que eu estou grifando, o que eu tô falando que não fica certinho é a parte de cima. Tá? Não fica bem redondinho. Mas isso aqui, ele chamou de pi. Na verdade, pi radiano. Ou simplesmente pi rad. Isso aqui, essa informação, a gente usa para fazer conversões. Por exemplo, deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo, ver como é que eu estou de espaço. Vamos supor que eu tenho... Fala um grau aí. Um ângulo. 10. 10 graus em radianos. Como que eu faço essa conversão? Como que eu vou converter 10 graus em radianos? Eu lembrei de uma piadinha bem idiota, mas não vou contar não. Vamos para o cálculo. 10 graus em radianos. Pessoal, o que eu vou fazer é o seguinte. 180 graus, meia volta, é a mesma coisa que 1 pi radiano. Professor, 1 radiano não é só esse ângulo? Sim. 1 pi, 1 radiano é isso aqui. Mas pi radiano são 3 arcos desse, mais um pedacinho que fica aqui assim, ó. Então, somando esses 3 mais esse pedacinho que sobra, seria 3,14, a gente chama de pi radiano. 180 graus é isso daqui, mas eu não quero saber 180 graus em radiano, eu quero saber 10 graus em radianos. Novamente, a gente utiliza a regra de 3. Então é só multiplicar em cruz, só que agora a gente não faz divisão. 180x é igual a 10 pi. O rádio a gente vai colocar lá no final. X vai ser igual a 10
π dividido por 180. 180 que está multiplicando, passou dividindo. Posso cortar esse zero, posso cortar esse zero. No fim das contas, a medida desse ângulo ela é igual a 1 vezes π dá π. π sobre 18. Isso daqui, π sobre 18, é a mesma coisa que 10 graus. Eu fiz uma conversão de graus para radianos. Estão copiando? Eu vou precisar mudar de página. Para aqui um pouquinho para vocês copiar ou posso ir para a próxima página? Estou indo então. Está copiando? Esse cálculo que eu estou fazendo aqui com vocês, ele vai estar no exercício 5, 6 da página 18. Esse eu vou fazer em sala na próxima aula. E faço em casa, vai ser o exercício 2 e o exercício 3, que são aqueles exercícios que vocês vão fazer para ver se conseguem os 50% da nota. Depois no final da aula, falta 20 minutos aí, eu faço mais um ou dois. E aí eu passo essa questão aí que eu tô ficando bem apavorado com essa turma. Essa turma não era assim não. A turma do primeiro I era desse jeito. O primeiro J era uma turma mais esforçada um pouco. Não sei o que aconteceu. Copiado, galera? Vou para a próxima página então, tá? Você pode colocar qualquer grau, qualquer medida. Por exemplo, fala um outro grau aí. 20, muito pouco. Deixa eu fazer um 120 então. 120 graus em radianos. Ops, não é rad, é rad. Conseguem fazer a conta sozinhos ou não? Precisa saber fazer, hein? 180 equivale a π. 120 é x. Multiplica em cruz. 180 vezes x, 180x. 120 vezes π, 120π. Passo 180 dividindo, vai ficar 120π dividido por 180. A gente só não faz a divisão, mas você pode cortar aqui e aqui, tá? E ainda dá para simplificar, porque 12 e 18 você consegue dividir por 6. Tanto um quanto o outro é possível dividir por 6. Então x vai ser igual a 12 dividido por 6 dá 2. 18 dividido por 6 dá 3. 120 graus em radianos corresponde a 2π sobre 3 rad. Professor, precisa colocar esse rad? Precisa do mesmo jeito que você precisa colocar essa bolinha. Essa bolinha a gente lê 120 graus. Isso aqui a gente precisa do rad para saber que é uma medida em radianos. Ok? O segredo está aqui, gente. Se vocês montarem isso daqui, ó, a resolução é relativamente fácil, tá? Prestar atenção aqui na simplificação também. É outro ponto que os alunos costumam errar. Mas não costuma ser um cálculo difícil. Inclusive, só para curiosidade, aproveitar aqui que é o 120. 120 é um ângulo notável. Círculo trigonométrico em radianos. Por isso que é bom ser professor de matemática, computador de matemática, só tem coisa de matemática. Deixa eu ver qual figura aqui que eu acho legal. Acho que é essa daqui, deixa eu ver como é que ela tá. Tá meio apagadona? Ok. Deixa eu copiar. Copiar imagem.
Isso aqui a gente chama de círculo trigonométrico. Eu vou colar aqui, ó, e vocês vão perceber o seguinte. Ela tem a medida em radianos e tem a medida em graus. Olha o 120. 2π sobre 3. Tá? 2π sobre 3 é equivalente a 120 graus. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, só para vocês terem que daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo de vocês. Só que eu vou precisar pôr um pouco para baixo. Aí. E aí tem uma outra circunstância que pode acontecer também. Deixa eu fazer assim, ó. 3π sobre 4. Eu não gostei desse 4. Vou colocar 5. Se bem que o 5 não é legal também não. Rad. Não gostei. Vou apagar e fazer de novo. Em graus. Percebendo o que eu estou fazendo agora? Antes eu tinha colocado graus e tinha convertido em radiano. Agora eu tenho radiano e quero converter em graus. Pessoal, é a mesma conta. Exatamente a mesma conta. 180 corresponde a π radianos. A única diferença é que agora o x não vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar 3π sobre 5 e o x vem para cá, ó. Para resolver, mesmo esqueminha. Multiplica em cruz, então vai ficar πx ou xπ, tanto faz. É igual 180 vezes isso aqui, ó. 180 vezes 3π dividido por 5. Vou usar novamente a calculadora, puxar um pouquinho para cá, 180 vezes 3, deu 540, dividido por 5, 108. 108 π. Esse π que está multiplicando, ele passa dividindo. Está multiplicando por π, está dividindo por π, eu posso cortar. Ou seja, 3π sobre 5 radianos é a mesma coisa que 108 graus. Fiz a conversão. Ok? É o mesmo cálculo, só que você só muda o x aqui de lugar. Foi, galera? Mais um? Acha necessário ou não? Tanto faz? Faz mais um. Vamos lá. Eu não coloquei nada aqui assim. Vamos fazer mais um. Fala um número aí para colocar com π rad aqui. Número pequeno. Muito bem. 7π sobre 6. Vai dar mais de 180 graus aqui, tá? Em graus. Querem tentar ou eu mesmo faço? Tá quase batendo o sino. Apesar da vontade de vocês imensa de fazer esse exercício, vou fazer, tá? 180 graus corresponde a π radianos. 7π sobre 6, eu não sei quanto que vale. Multiplica em cruz, então eu vou ter xπ ou πx, tanto faz, tá?
é igual, multipliquei aqui, agora vou multiplicar aqui. Então, vai ser 180 vezes 7, 180 vezes 7, deu 1.260, e agora eu vou dividir por 6. Então, esse multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, né? Então, dividido por 6. 210? 210 π. Aí a dica que eu passo para vocês é o seguinte, eu vou passar isso aqui dividindo, vai cortar. Só corta aqui de novo, ó, e já termina a conta. X é igual a 210 graus. Esse 210 graus, se não me engano, ele é um ângulo notável. Eu acho que ele vai estar aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? 7π sobre 6 é o equivalente a 210 graus. Tá? Aí. Pessoal, estou assustado com vocês. Essa foi a primeira vez nessa turma que eu me sentia tão mal assim. Tá? O que eu havia combinado com vocês é o seguinte. 50% da nota, isso aqui era para ajudar. 50% da nota de vocês é caderno e atividade. Então, você está com o caderno de dia, tudo que eu escrevi aqui. Todas as atividades que eu vou passar, já vou falar a respeito das atividades. Se tirar 0 na prova, a sua nota vai ser 5. Porque você tem tudo. Tem tudo feito. Tem tudo no caderno. E se eu tirar 1 na prova? Passou de ano. 5 mais 1 deu 6. Essa é a ideia. Para ajudar. Porque a maioria estava rodando em matemática. Então, 50% da prova, da nota de vocês, da média de vocês, é caderno e atividades. E 50% da média de vocês é a avaliação, é a prova. Tá? Quais são essas atividades? No caso, tem duas. Esse livro ele tem sempre dividido em duas partes. Tem um faça em sala. Esse faça em sala, vocês não precisam fazer. Quem vai fazer sou eu. Em sala. Então, deixa eu ver se tá. Eu não sei se eu abri o livro. Não abri o livro. Se eu abrir o livro, não está aqui. Não está aqui aberto. Mas enfim, os faça em sala está na página 17 e 18. Esses daqui, dessa unidade, vou fazer semana que vem. Esses vocês não precisam fazer. Mas tem também o faça em casa. Esse daqui é de vocês. É esse que eu vou estar olhando. No dia da prova, enquanto vocês fazem a prova, eu vou pedir, ó, traz o caderno aqui para mim. Eu vou chamando um por um. Vou olhar o caderno de vocês. Se vocês quiserem fazer no próprio livro, faça. Não tem problema. Tá? Essa atividade aqui, que no caso para vocês é mais importante, ela está na 19 e 20. Com o que eu consegui explicar nessa aula para vocês, faltou 3 propriedades aqui para explicar. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer já nessa semana a questão 1, 2, 3, 4, 5. Até a questão 5 é possível que vocês consigam fazer. Tentem, não é fácil. Tá? Não é fácil, não se engane que até os exercícios que eu vou fazer em sala eu vou mostrar para vocês. É tudo que a gente explicou, mas não é de cara, assim, é uma coisa, tem que fazer uns riscos, tem que tentar bolar, tem que ter criatividade. E é importante que vocês façam alguns, até para você poder tirar dúvida. Tá? Esses daqui é o que eu vou cobrar no dia da prova de vocês. E já adiantando, eu acho que a prova não vai ser muito longa, muito demorada, não. Por quê?
Se eu deixar para acumular muita matéria do jeito que vocês estão, tá feia a coisa, hein? Tá feio, tá difícil. Eu tô meio assustado com vocês. Enfim, alguma dúvida? Para ajudar, o que me deixa um pouquinho menos assustado é que de repente alguém resolve estudar, passar de ano, coisa e tal, esforçar um pouquinho, é que eu tenho gravadas aulas. Então eu vou interromper a gravação.